A gente comentou ontem sobre a matéria, que saiu até no Metrópolis, do Valdemar e todo o seu empenho em sabotar as coisas, em jogar contra. Essa daqui da CNN não vai falar do Valdemar ainda, mas vocês vão entender porque eu já estou falando do Valdemar. Escute isto daqui. Olha, vamos agora com mais uma apuração. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que avalia sair do Partido Liberal, o PL. Ele não está satisfeito com a legenda e me disse que já deixou a percepção clara ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Segundo o deputado, a saída pode ser avaliada até o mês de março do ano que vem, quando acontece justamente aquela janela para poder fazer troca de partido. Eduardo Bolsonaro disse que pretende colocar alguns projetos em prática, mas que não tem apoio da legenda. Um desses projetos é um incentivo a brasileiros que vivem fora do Brasil a tirarem o título de eleitor. Eduardo está nos Estados Unidos desde março e não tem data definida para retornar ao Brasil. A CNN entrou em contato com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, e aguarda uma resposta. Será que é verdade? Gente, ó, o Léo, esse belo rapaz de olhos azuis. Vou ter que falar pra você ver esse cara aqui, ó. Tá ruim, manda lá no Telegram. Ah, o vídeo de ontem do Polon que eu falei que ia mandar no Telegram, eu só mandei de madrugada. Nas últimas horas aí, então me perdoe mesmo. Me passei. Minha família tá aqui, né? Eu terminei de fazer o vídeo, fui lá falar com eles, aí esqueci. Me perdoe, perdão meu. Mas eu mandei lá o vídeo do Polon. Corra lá e assista. Assim, o Léo é o cara da direita na CNN. Tanto que a maior parte do tempo que o Bolsonaro consegue entrevistas pra CNN é pro Léo, Leonardo Magalhães. Então, eu acho que ele realmente conversou com o Eduardo Bolsonaro. Tanto que, aí vocês vão entender porque eu falei do Valdemar e da questão da notícia do Metrópolis, que a gente comentou no vídeo ontem. Eduardo Bolsonaro, que deu entrevista para a Bela Megali, anteontem. Eduardo Bolsonaro se irrita com Valdemar e consolida plano de deixar o PL. Isso aí, mais um portal. Eu gostei dessa nota. E até já vocês vão entender porque eu gostei. Eduardo consolidou seu plano de deixar o PL até 2026. E mais, o deputado federal pretende estimular a saída de parlamentares bolsonaristas da sigla para outras legendas e esvaziar o partido. O motivo central é insatisfação com o Valdemar Costa Neto. O último episódio da descontentamento em relação com a paralisação da Câmara e do Senado pela bancada bolsonarista. Chegou a Eduardo a informação que Valdemar era contra a medida. O site Metrópolis, a gente comentou isso ontem, publicou uma reportagem destacando que Valdemar não concordou com a estratégia de impedir o funcionamento das duas casas. Aliados, Eduardo faz a leitura de que Valdemar faz jogo duplo com a família Bolsonaro, com gestos públicos a favor, mas nos bastidores, trabalhando contra eles. A avaliação do filho do ex-presidente é que Valdemar tem interesse em ver Bolsonaro fraco e até preso. Por quê? Porque aí Bolsonaro ficaria muito mais dependente do PL e ficaria muito mais difícil tomar decisões independentes. Isso daqui talvez seja a parte mais importante de toda a matéria. Eu não gostei dessa matéria porque Eduardo vai sair do PL, não vai sair. Mas, gente, é o que eu falo pra vocês. Se coloque como ser humano na posição de Bolsonaro. Cara, por mais forte que você seja, é difícil você não ficar suscetível a algum tipo de pressão. É todo mundo falando que tu vai se lascar, que tu vai se dar mal, que tu tem que fazer alguma coisa, que tu não pode errar, que você tem que escolher o candidato certo, que se você não escolher o candidato certo, o Lula vai vencer e mais do que tu vai ficar preso para sempre, que tu pode até morrer na prisão. Tu já pensou que é dormir e acordar com uma enxurrada de gente falando isso? E quando são pessoas diferentes, começa a ficar na dúvida aí. Será que essas... Porque até todo mundo também tá ao redor, todo mundo fica preocupado. Quando tua mãe tá doente, quando teu pai tá doente, tu fica 100% frio calculista? Ou tu começa a ficar preocupado? Aquela coisa que, se fosse contigo, tu respirava 2 vezes antes de pensar em comprar, mas dentro da situação fala, cara, não, compra aí, vai, compra aí porque meu pai, isso aqui. É assim que acontece. Então, eu não acho que Eduardo tá errado ao pensar isso, não. Pro PL, pro Valdemar, quanto mais emparedado o Bolsonaro tiver, quanto menos margem de manobra Bolsonaro tiver, melhor pro Valdemar. Que aí tudo ele pode ficar fazendo terror psicológico, né? Ah, Bolsonaro, e vai lá e tentar influenciar no rumo das coisas. E aí a matéria continua. Essa parte aí, essa aqui foi a que eu mais gostei, né? Aquela é mais importante, mas essa que eu mais gostei. Eduardo tem acompanhado os passos de Valdemar, assim como de quem? Dudu da Lima, aliado de primeira hora do manda-chuva, o miserável, o sabotador oficial da República. Eduardo atribui à dupla parte do material contra ele que foi disseminado nas redes sociais. Fora o que é pautado na própria imprensa, né? Aliados de Bolsonaro, todas aquelas notas, né? Gente, aquelas notas criticando Bolsonaro, Eduardo, né? Em torno do PL, cúpula do PL, lideranças do PL. Quem é que pauta a imprensa? Duda Lima conseguiu descolar pra ele. Quando ele quer. Quando ele quer, ele leva Valdemar da Globo News. Quando ele quer, ele mesmo é entrevistado na CNN. Quando ele quer, ele mesmo é entrevistado no Roda Viva. Por que o Duda Lima não faz isso pela direita? Pelos parlamentares do PL? Porque não quer. Porque a única coisa que o Valdemar e o Duda Lima querem dos bolsonaristas são os votos. E acabou. Esse é o Duda Lima. Ele botou a coleria no Valdemar. Outro pessoal até fez um meme disso, adorei. Aliás, de Valdemar afirmam que a aparição no Congresso não é uma forma de atuação que o presidente do partido está acostumado. Mas alegam que ele respeitou a decisão da bancada e depois elogiou a atuação publicamente. É filho bonito, todo mundo quer ser o pai, né, Valdemar? Ao ler a notícia, Valdemar relatou a assessores. Não chegou nada aqui. Quanta bobagem. Referindo-se às queixas de Eduardo. Chegou nada. Nenhuma queixa, Valdemar. Eita, Valdemar que tá mentiroso, hein?
Se Valdemar é mentiras demais, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos falar de tretas e confusões. Não é nem pra colocar isso aqui. Esqueci totalmente. Isso aqui era pra estar no tema mais à frente. Mas, já que já tá aqui, sequência de eventos. Sai nota que Bolsonaro pode não apoiar Tarcísio e o governo Trump está Eduardo Bolsonaro para a rodada de reuniões em Washington, a fim de atualizar a situação política e jurídica do Brasil. Parece que o recado de Trump é claro. Quer Bolsonaro elegível. Seria isso? Isso aqui era pra estar lá atrás.